Em uma pequena cidade vivia um fabricante de brinquedos, Gepeto. Ele ganhava a vida vendendo brinquedos de madeira caseiros. Ele gostou do seu trabalho. A única coisa que o velho mestre lamentou foi não ter filhos. Um dia, enquanto caminhava no bosque, Gepeto viu uma excelente tora para brinquedos novos. Ele levou o log com ele e o trouxe para a oficina. Imediatamente, sem demora, o velho começou a cortar um brinquedo dele. Mas de repente ele ouviu uma voz fina vinda do tronco. Gepeto pensou o que imaginou. Ele continuou a esculpir o brinquedo, e depois de um tempo, ouviu a voz novamente. Gepeto concluiu que estava simplesmente ficando velho e começou a ouvir vozes estranhas. O velho continuou trabalhando. Primeiro, ele fez a cabeça da boneca. Então braços e pernas apareceram. Gepeto terminou a boneca e a sentou em uma cadeira. E ele decidiu limpar depois de si mesmo. E naquele momento ele ouviu a voz novamente. Gepeto congelou e olhou em volta. Mas não havia ninguém na sala, exceto uma boneca de madeira. O velho continuou seu trabalho. E, de repente, a boneca saltou da cadeira. Gepeto estava sem palavras. Quando ele percebeu que sua boneca ganhava vida, ele decidiu dar um nome a ela. E ele o chamou de Pinóquio. Gepeto e Pinóquio se divertiram juntos. É hora de mandar seu filho para a escola. Gepeto vivia mal e não tinha dinheiro para comprar material escolar de Pinóquio. Ele decidiu vender sua jaqueta e deu o dinheiro para o menino. Pinóquio pegou o dinheiro e alegremente correu para a escola. De repente, ele viu uma multidão de pessoas. Para descobrir o que estava acontecendo, o menino se espremeu e viu à sua frente uma enorme tenda colorida. Foi um circo. O palhaço parou na frente da entrada e latiu para os visitantes. Pinóquio ficou muito interessado no que havia dentro. Mas o palhaço não o deixou entrar, porque o menino não tinha passagem. Pinóquio tirou o dinheiro do bolso e deu ao palhaço. Entrando na barraca, o menino viu como bonecos engraçados faziam uma performance no palco. Ao mesmo tempo, o dono do circo notou Pinóquio. Ele ficou muito feliz ao ver uma boneca viva e decidiu levar Pinóquio em sua performance. Assim que o show acabou, o dono do circo pegou o menino e o colocou em uma gaiola. Pinóquio ficou muito chateado por não obedecer ao pai e não ir à escola. Ele começou a chorar. E de repente, uma fada apareceu na frente dele. Ela viu que Pinóquio se arrependeu muito de seu feito e decidiu salvá-lo. A fada lançou um feitiço e Pinóquio estava na rua com dinheiro nas mãos. Ele voltou para a escola. No caminho, Pinóquio encontrou um gato cego e uma raposa astuta. Quando descobriram que o menino tinha dinheiro, o gato e a raposa decidiram ficar com ele. Disseram que esse dinheiro não é suficiente para o material escolar e precisa ser aumentado. E para isso eles precisam plantar dinheiro em um campo mágico. Uma árvore do dinheiro deveria crescer da terra, da qual uma generosa colheita monetária poderia ser colhida. O ingênuo Pinóquio acreditou nos golpistas e deu seu dinheiro. Quando o menino ficou sozinho e sem dinheiro, a fada apareceu novamente na sua frente. Pinóquio mentiu para a fada e disse que já havia comprado material escolar. Assim que ele disse isso, seu nariz começou a crescer. Quanto mais Pinóquio mentia, mais comprido seu nariz ficava. Ele ficou muito assustado e contou toda a verdade à fada. No mesmo instante, o nariz do menino voltou ao tamanho normal. A fada avisou que toda vez que Pinóquio trapaceava, seu nariz aumentava. Após essas palavras, o menino se viu novamente a caminho da escola com dinheiro nas mãos. De repente, o dono do circo bloqueou a estrada para Pinóquio. Ele estava com muita raiva porque o menino conseguiu escapar e queria colocá-lo de volta na gaiola. Mas Pinóquio não foi fácil de pegar. Sem hesitar, ele pulou na água. Pinóquio era feito de madeira, então ele não se afogou. E a corrente levou o menino adiante. Quando ele já estava nadando para a costa, um peixe gigante o engoliu. Ao mesmo tempo, desesperado para procurar o filho em terra, o velho Gepeto decidiu começar a procurar na água. Ele pegou um pequeno barco emprestado de um amigo pescador e nadou para olhar. De repente, uma violenta tempestade começou. O barco não aguentou as ondas e quebrou. O velho não sabia nadar e, portanto, começou a se afogar. E então,
Um peixe enorme que engoliu Pinóquio, engoliu Geppetto. Quando ele entrou, ele imediatamente viu seu filho. Ao ver seu pai, Pinóquio ficou muito feliz. Ficou muito triste por não ter obedecido e prometeu desde então sempre fazer o que o pai mandava. Vendo que Pinóquio estava realmente arrependido, a fada decidiu salvá-los. Ela libertou o menino e o velho da barriga dos peixes e os carregou para a praia. Pinóquio se tornou um menino muito inteligente e obediente. Ele ia à escola todos os dias e, depois de estudar, ajudava o pai na oficina. Era uma vez um príncipe em uma terra distante. É hora de ele se casar. O rei queria que seu filho se casasse com uma princesa de verdade. A rainha desejava a seu filho não apenas a filha do rei e da rainha, mas que ela fosse gentil, inteligente e graciosa. E ele mesmo queria seguir os ditames de seu coração. O príncipe foi em busca da noiva. Após alguns dias de viagem, ele alcançou o reino mais próximo. O rei local gostava do príncipe educado e bonito. E ele o levou para sua filha. A princesa era adorável. Mas depois de falar com ela, o príncipe percebeu que ela era muito estúpida e não havia nada para conversar com ela. Ele se desculpou, disse adeus e continuou seu caminho. No reino seguinte, o rei e a rainha ficaram fascinados pelo jovem príncipe e imediatamente o convidaram para conhecer sua filha. Eles o levaram para a sala de jantar, onde a princesa jantava. O jovem cumprimentou, mas a garota nem olhou para ele. Ela estava muito apaixonada por seu jantar. O príncipe pensou que a princesa não se importava com ele. Dizendo adeus, ele deixou este reino também. O príncipe viajou por todo o mundo para encontrar sua amada. Depois de muito tentar, ele perdeu todas as esperanças de encontrar uma noiva adequada. O rei e a rainha ficaram muito preocupados com isso. Ainda assim, eles estavam felizes por seu filho não ter se casado com a garota errada. Uma noite, uma violenta tempestade começou. Choveu como um balde, relâmpagos brilharam e trovões ribombaram. O príncipe não conseguia dormir, observando os flashes dos relâmpagos e continuando a sonhar com sua princesa. De repente, houve uma batida na porta. Quando o príncipe abriu, uma jovem estava parada na soleira. Ela estava tremendo violentamente enquanto estava encharcada de chuva. A pobre garota estava sozinha no meio de todo esse mau tempo, mas mesmo na chuva ela parecia muito doce. Ela disse que estava perdida na mata e pediu para se aquecer dentro de casa. O príncipe teve pena da pobre moça e a deixou entrar em casa. Ele a levou para a sala e a sentou em frente à lareira. A menina disse que é uma princesa de um reino distante. Eles foram atacados e seus pais a mandaram para fora do castelo com 2 soldados. Mas durante a tempestade, eles se perderam e a princesa foi deixada sozinha. Era difícil para a rainha acreditar nisso, mas ela não poderia expulsar a garota com aquele tempo. Quando o príncipe entrou na sala, ela já estava vestida com o vestido seco e limpo que a rainha havia dado. Ela parecia deslumbrante agora. O príncipe não conseguia acreditar no que via. Ele se apaixonou. Mas amando de seu pai, ele não poderia se casar com uma garota se ela não fosse uma princesa de verdade. A rainha percebeu que o príncipe havia se apaixonado. Ela o tranquilizou e disse que sabia como descobrir se o hóspede estava falando a verdade ou não. A rainha foi até o quarto de hóspedes, preparou-se para a jovem e colocou uma pequena ervilha seca sob o colchão. E por cima mandou colocar mais 6 colchões. Logo a garota foi dormir em seu quarto. Na manhã seguinte, todos aguardavam ansiosamente o despertar da princesa. E quando ela acordou, a rainha perguntou como ela dormiu naquela noite. A menina respondeu que estava muito grata pela noite e que dormiria muito pior do lado de fora na chuva. Apesar disso, ela dormia muito mal e não dormia o suficiente. E agora suas costas doem, como se ela estivesse dormindo sobre uma pedra. Esta era a resposta que a rainha esperava. Ela sabia que apenas uma princesa poderia sentir a ervilha escondida sob os 7 colchões. Ouvindo isso e sabendo que a menina era uma princesa de verdade, o príncipe disse ao rei que queria se casar com ela. O rei e a rainha abençoaram alegremente o casamento de seu filho e princesa. O príncipe pediu à garota que ficasse no palácio até o fim da guerra em seu reino. E ele mesmo enviou suas tropas para ajudar a salvar seu país.
Eles logo se casaram e viveram felizes para sempre.